Boa noite! Vamos começar agora mais uma Quinta Online. Reúna sua família, reúna seus amigos e vamos juntos adorar ao nosso Deus. Aproveite essa oportunidade, compartilhe esse link com os seus amigos, com a sua família, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esse culto. Aqui nós vamos adorar, nós vamos louvar, nós vamos suplicar e vamos entregar os nossos problemas aos pés do Senhor e receber também de Deus uma palavra abençoada para o nosso coração. Que Deus nos abençoe. Vamos adorar! Todos juntos pra louvar, família de Deus.
estamos aqui, tão sedentos em ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos em ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus.
luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou, o meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti graças dou. 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 Graças dou. Agradeça a Deus pela sua vida. Agradeça pela sua família. Graças dou, graças dou. Que a gente levantou hoje de manhã, que a gente está aqui. Vamos dar graças a Deus. Graças dou, graças dou, o meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti graças dou. 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 Graças dou. Graças dou. Graças Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Bendito Deus, amado Pai, louvado e bendito seja o teu santo nome. Te agradeço a Deus pela oportunidade de falar com o Senhor mais uma vez nesse dia. Quero te pedir a tua bênção, o teu cuidado para cada um de nós, pedindo a Deus que a sua misericórdia se renove cada dia na nossa vida e na vida de cada irmão em particular. Te agradecemos pela existência dessa igreja, te agradecemos pela existência do pastor e do João Marcos e toda a sua família. Te agradecemos pela sua liderança. Ó Deus, nós te louvamos, pedindo que o Senhor nos encha de paz, nos encha de alegria, de saúde, juntamente com a sua família. Muito obrigada, Deus, por mais uma oportunidade e te pedir, Senhor Deus, que o Senhor abençoe também o nosso país, que o Senhor possa tomar as rédeas do nosso país e dirigi-lo, Senhor Deus, como um forte, porque precisamos, ó Deus, da tua intervenção na política do nosso país. Pai querido, em nome de Jesus, recebe a nossa gratidão, o nosso louvor e abençoa cada um, servo teu que está enfermo. Ó Deus, te pedimos que o Senhor visite os hospitais, assista, Senhor Deus, e dispensa a sua graça sobre as suas vidas. Peço especialmente para a vida do irmão Lino, também, ó Deus, lembramos do pastor Edgar também. Pedimos, ó Deus, por tantos outros que pedem oração em seu favor. Todos aqueles que têm o seu nome relacionados, ó Deus, no grupo de adoração. Peço que o Senhor assista cada um com a tua misericórdia e poder.
Dispensa, ó Deus, a tua graça sobre a vida desses irmãos enfermos, desses irmãos enlutados, que carecem do teu conforto, do teu consolo. Sustenta-nos, em nome de Jesus te pedimos. Ouve, ó Deus, a nossa oração e responde-nos conforme o teu querer, hoje para todo sempre. Amém. Deus é fiel e através da fidelidade da PIB do Ingá, Ele tem sustentado a sua obra. Em tempo de distanciamento social, você pode entregar o seu dízimo e a sua oferta através de depósito bancário ou de um Pix na nossa conta do Bradesco. Colaborem também com a nossa ação social, trazendo 1 quilo de alimento não perecível e deixando na secretaria da igreja, de segunda a sexta, das 9 às 17 horas, ou agende diretamente com o pastor Edmar. Deus ama ao que dá com alegria. Santo Filho sem pecar foi enviado para levar um peso que era todo meu e se tornar Cordeiro de Deus. O seu presente de amor foi rejeitado pelos seus, humilde rei nada falou, e assim se fez Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, tão puro és, vou te adorar e te exaltar, com sangue vem lavar meu ser, Cordeiro Santo, Filho de Deus. Bendito estava sem saber, mas me atraíste ao teu ser, e hoje sou um servo teu, pra teu louvor, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, tão puro és, vou te adorar e te exaltar, com sangue vem lavar meu ser, Cordeiro Santo, Filho de Deus, com sangue vem lavar meu ser, Cordeiro Santo, Filho de Primeira carta, capítulo 1, verso 18. Vamos ler juntos o texto bíblico? A mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Amém? Deus abençoe a sua palavra. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios, e ele mais uma vez, dentre tantas vezes que ele escreve sobre a cruz, ele fala sobre a sua fascinação pela cruz, a sua fascinação pela doutrina, pela teologia da cruz, pela história, pela mensagem da cruz. A mensagem da cruz que é loucura para aqueles que não tiveram encontro com Jesus,
para aqueles que não conhecem a Jesus, para aqueles que não tiveram o encontro pessoal, o encontro verdadeiro com Jesus, não tiveram uma experiência com Deus. Paulo, ele é capaz de ter essa fascinação pela experiência da cruz, pela pessoa de Jesus, em virtude do encontro extraordinário que ele teve com o Senhor. Por derradeiro, como ele mesmo diz, muitos tiveram seu encontro com Jesus em vida, enquanto Jesus caminhava pelas ruas da Palestina, pelas ruas de Jerusalém. Mas Paulo, ele diz como que por derradeiro, depois de morto, ressuscitado, agora com o corpo glorificado, numa outra situação, Jesus aparece a Paulo. E Paulo, então, ele fica simplesmente fascinado com Jesus, com a história de Jesus, e especialmente com a teologia da cruz. O que aconteceu na cruz, as marcas da cruz, a mensagem da cruz, o que ficou da cruz. E Paulo, então, entende que a mensagem da cruz realmente ela é loucura para aqueles que não a entenderam, para aqueles que não perceberam o que ela traz. Mas para nós que estamos sendo salvos, alcançados por essa mensagem, ela é o poder de Deus. Paulo fala sobre isso. Paulo traz essa palavra, essa mensagem. E ele então, quando nós olhamos para a cruz, quando olhamos para o cenário do Calvário, a Bíblia nos traz ali, e nós começamos a falar hoje pela manhã, uma experiência vivida no Calvário. Há muitas situações que nós procuramos e trazemos, vez por outra, nas mensagens, no púlpito da igreja, sobre o que vemos no Calvário. Já falamos aqui sobre as palavras da cruz, as mensagens da cruz, né? As frases da cruz, personagens presentes ali, vários personagens, o centurião. Pregamos aqui certa vez sobre o centurião que estava presente ali e que a tudo via. Mas hoje pela manhã e agora à noite também, outros dois personagens que estão presentes ali na crucificação, mas de modo particular um personagem, nós temos chamado a atenção. Havia dois homens que estavam ali sendo crucificados com Jesus. No Evangelho de Nicodemos, no Evangelho apócrifo, uma obra apócrifa, produzida no período pós-apostólico, não é um livro, não é um evangelho que está presente no cânon bíblico, como nós temos na Bíblia, que nos chegou às mãos nesse tempo, mas essa obra, ela traz, no capítulo 9, verso 4, a identificação daqueles dois malfeitores que estavam ali sendo crucificados ao lado de Jesus. E eles são identificados como Dimas e Gestas. Gestas era o conhecido como mau ladrão. E Dimas é aquele que se converte, aquele que reconhece Jesus como Filho de Deus, aquele que se arrepende dos seus pecados, aquele que recebe também ali da parte de Jesus o conforto, o consolo, o encorajamento e a promessa também do paraíso. E nós vimos então hoje pela manhã algumas experiências vividas ali no Calvário por Dimas, mas experiências vividas por ele e que nos trazem também mensagem para a minha, para a sua vida nesse tempo. E nós falamos então que ainda hoje a cruz de Jesus pode fazer com que você, em primeiro lugar, experimente uma restauração completa. Falamos sobre isso hoje pela manhã, como Dimas foi restaurado. Nós também podemos ter uma restauração completa. Falamos hoje pela manhã também que a cruz de Cristo pode fazer com que você aceite o fato de que você é importante e único. Falamos sobre essa realidade de que Agostinho, um dos pais da igreja, chegou mesmo a dizer que se houvesse uma única pessoa, se você fosse a única pessoa no mundo que estivesse precisando da salvação em Jesus, ainda assim, Jesus viria ao mundo. Toda a obra da salvação,
todo o plano de salvação seria levado a termo, para que você fosse salvo. Porque Deus ama você como se você fosse a única pessoa no mundo. Você é especial para Deus, você é importante para Ele. E agora à noite nós queremos continuar ainda olhando para essa cena do Calvário. Aqueles dois homens que estavam ali sendo crucificados ao lado de Jesus. E mais uma vez nós queremos aprender com aquela cena e lembrar que a cruz de Cristo, ela pode fazer com que você também tenha liberdade de relacionar-se com Deus. Ela pode fazer com que você tenha liberdade de relacionar-se com Deus. A cruz de Cristo, a cruz que foi erguida ali naquele dia, foi erguida uma cruz, e naquela cruz havia um corpo colocado naquela cruz. Mas havia também ali, levantado naquela cruz, havia um coração que se compadeceu de Dimas, um coração que perdoou aquele homem que se arrependeu de seus pecados, um coração que foi capaz também de perdoar aqueles circunstantes que ali estavam, e declarar aquele perdão: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas também, a cruz de Cristo, ela pode fazer com que você tenha liberdade de relacionar-se com Deus. Lucas capítulo 23, verso 43, olha o que diz o texto bíblico. Jesus lhe respondeu. Jesus lhe respondeu. Jesus dirigiu a palavra diretamente àquele homem. Naquele momento, no meio daquela multidão, no meio daquela execução pública, Jesus dirige-se a Dimas. Jesus responde a sua questão. Jesus não o deixa no vácuo, como alguns dizem. Jesus não o deixa sem resposta. Jesus não silencia diante daquela questão ali colocada. Jesus percebe, sente, escuta e fala com aquele homem. Jesus interage com aquele homem. Qual o princípio presente nessa expressão? 3 palavras apenas. Jesus lhe respondeu. Nós aprendemos aí que Jesus se importa. Jesus se importa. O nosso Deus é um Deus que quer intimidade, proximidade com aqueles que o procuram, com aqueles que o buscam, com aqueles que o buscam com o coração contrito, com aqueles que o buscam com inteireza de coração. A sua palavra nos diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O nosso Deus então busca proximidade com os seus adoradores. Qualquer pessoa que ainda não teve uma experiência com Deus, não pode dizer então que não conhece a Deus. Qualquer pessoa que ainda não teve uma experiência com Deus, não pode dizer que conhece a Deus. Jesus percebe você. Ele percebe você. Quando você se aproxima dele, ele percebe você. Não se engane. Ele não ignora você. Ele percebe você. Você se lembra daquela situação quando Jesus caminhava com os seus discípulos e uma multidão acompanhava, e Jesus estava no meio da multidão, mas eram muitas pessoas, e eles se apertavam. E quando você caminha no meio de uma multidão, entende? Imagine-se saindo depois de um jogo num estádio de futebol, no Maracanã, e as pessoas estão ali e se movimentando e se acotovelando, ou na saída das barcas ali, aquele movimento apertado ali, né? E você vai acompanhando o fluxo. E era mais ou menos essa situação. Eram muitas pessoas, e Jesus no meio daquela multidão. E muitos tocavam o mestre, muitos colocavam a mão no ombro dele e no braço de Jesus, e empurravam, e os discípulos também se acotovelando ali.
Mas alguém toca Jesus de uma forma diferente. E no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Está escrito em Marcos, capítulo 5, versos 30 e 31. Olha o que diz o texto bíblico. Vamos ler juntos? No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Ele sabia que alguém havia tocado de modo especial, porque dele havia saído poder, dele havia vazado virtude, dele havia vazado um milagre. Alguém tocou com um toque diferente, um toque de fé, um toque de desejo que algo acontecesse na sua vida. E alguma coisa diferente de fato aconteceu ali. Jesus percebe você, Ele percebe você. Ele não está indiferente à sua situação, Ele percebe você. Essa é uma lição que nós aprendemos daquela resposta de Jesus a Dimas. Jesus lhe respondeu, Ele lhe respondeu. Ele não ficou mudo, Ele não silenciou. Mas ainda Jesus sente a sua dor. Jesus sente a sua dor. Quando Jesus soube da situação da morte do seu amigo, ele demorou um pouco. Ele poderia ir mais depressa. Ele demorou um pouco para chegar lá. Retardou a sua chegada. Mas ele chegou ao encontro dos familiares de Lázaro. Aproxima-se, vai se achegando, vai se aproximando da família. Em João capítulo 11, versos 33 a 35, nós vemos como Jesus pode sentir a sua dor, como Ele pode sentir a minha dor. O texto diz: ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Jesus sente a sua dor. Ele não está indiferente à sua dor. Ele foi ao encontro dos amigos. Ele sentiu a dor da morte daquele seu amigo, Lázaro. Ele sentiu a dor, o sofrimento das suas irmãs, que choravam a morte de Lázaro. E Jesus chora com elas a morte daquele irmão, daquele amigo. Jesus, além de perceber você, de não ignorar você, além de sentir a sua dor, eu quero dizer também a você que Ele escuta você. Ele te escuta. Lembram-se de um outro momento muito marcante, quando Jesus passava por Jericó. Havia um homem que sabia que Jesus passaria por ali, ele começa a gritar o nome de Jesus. Ele começa a chamar por Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguns tentavam fazer com que ele parasse de gritar. Alguns tentavam fazer com que ele não perturbasse o mestre, não perturbasse os que passavam por ali. Estava irritando aqueles gritos. Mas Jesus para, e quando Jesus para, toda a multidão para com ele. E Jesus se dirige a ele, Jesus escuta os gritos, o clamor daquele homem. E ele pergunta: o que você quer que eu faça? E o cego respondeu: mestre, eu quero ver. Eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Jesus te escuta. Jesus te escuta. Ele quer saber de você. Ele quer saber o que você está precisando. Ele quer saber o que está incomodando você. Ele quer saber o que está perturbando você. Jesus te escuta. Ele escutou naquele dia aquele homem que estava ao lado dele na cruz. Ele escutou Dimas. Ele não ignorou Dimas.
ele escutou as suas palavras e ele respondeu a sua questão. Jesus fala com você. Jesus fala com você. João 4, 29, 26, aliás, está escrito o seguinte: então Jesus declarou: eu sou o Messias que estou falando com você. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Jesus fala com você. Ele fala com você. Ele pode falar com você de muitas formas, de muitas maneiras. Através da sua palavra, através de uma música, através de uma pregação, através de alguém que Ele coloca no seu caminho com palavras de sabedoria. Deus então toca o seu coração, Ele toca a sua vida. Jesus fala com você. Mas você tem falado com Deus? E você tem falado com Ele? A conversa com Deus na Bíblia é chamada de oração. A conversa com Deus, a nossa palavra com Deus, a palavra dele para nós é a própria Bíblia, é a palavra de Deus. Mas a nossa palavra com Ele é chamada oração. Você tem ouvido Deus através da palavra? Agora você tem falado com Ele através da oração? O seu relacionamento com Deus deve se desenvolver, deve amadurecer você, até que o secreto interfira no público, até que aquilo que acontece no secreto, até que aquilo que acontece no lugar secreto, começa a interferir na nossa vida pública, na nossa situação lá fora. Orar é fazer a realidade do céu, trazer a realidade do céu para o nosso cotidiano. Salmo número 5, verso 3, diz o seguinte: de manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. O salmista fala do seu desejo, da sua disposição de estar sempre pela manhã em oração a Deus. A encarnação de Jesus é a maior prova de que Deus gosta de estar perto de nós, de que Deus deseja se comunicar conosco, de que Deus deseja manter esse canal da comunicação conosco sempre aberto. Deus deseja tanto estar conosco, se comunicar conosco, que Ele então Ele envia Jesus, manda o próprio Filho dele, como mensageiro direto, para que essa comunicação seja ainda mais perfeita. Ele quer falar com você, Ele quer que você fale com Ele. Mas a cruz de Cristo também, ela pode fazer com que você ganhe sentido, ganhe direção, ganhe velocidade na vida. O que isso quer dizer? Veja o que diz Lucas 23, verso 43. Eu lhe garanto, é a palavra de Jesus. Jesus está dizendo, eu lhe garanto. Jesus afirmou. Sabe o que mais pode potencializar você, fortalecer ainda mais você? As promessas de Deus. O que nos deixa ainda mais fortalecidos, o que nos deixa ainda mais firmes na vida cristã, o que nos deixa ainda mais confiantes diante das incertezas da vida, é a realidade das promessas de Deus. As promessas de Deus precisam ser perseguidas todos os dias, lembradas todos os dias. E Deus se compromete com aquilo que Ele prometeu. Ele prometeu, Ele vai honrar. E os estudiosos afirmam que existe o registro de 7.487 promessas na Bíblia. Catalogaram, anotaram, listaram 7.487 promessas bíblicas. E Deus está comprometido com elas. Deus tem um compromisso com a sua palavra. Deus não é homem para que minta.
E em João capítulo 6, verso 68, está escrito: Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Para onde iremos nós? Toda a promessa, tudo aquilo que nós precisamos para que de fato estejamos sustentados, fortalecidos, onde possamos então nos sustentar, nos segurar, nós encontramos em Jesus. No mundo que fala de morte, no mundo que fala de violência, no mundo que fala de desesperança, para quem iremos nós? O apóstolo Pedro ele levanta essa questão: para quem iremos nós? Ele olhava lá fora, ele olhava lá para as ruas de Jerusalém, para as ruas da Palestina, ele via guerra, ele via morte, ele via desesperança, ele via fome, e ele dizia: para onde iremos nós? Para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna, de esperança. Você tem se apropriado das promessas do Pai? Quais são as promessas específicas que você encontra na palavra de Deus, que você busca nelas conforto, consolação e que fortalecem você nesse tempo? Há um hino que nós amamos muito, que sempre nos fortalece, nos alegra o coração, né? Cantar, que dizia: firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Mantenha-se firme nas promessas de Jesus. E a cruz de Cristo também, ela pode fazer com que você seja capacitado para levar a atmosfera do céu por onde você for. Essa é uma missão nossa: levar a atmosfera do céu para onde você for, onde quer que você esteja, né? Há um hino também que nós costumamos cantar, que ele diz que com Cristo aqui é céu para mim, né? Então nós vamos levar a atmosfera do céu, a ambiência do céu. A ambiência do céu é aquela ambiência gostosa, fraterna, amorosa, aquela ambiência saudável do céu, aquele ambiente que quanto mais nós estamos ali, mais nós queremos estar. Esse tipo de ambiente que nós vamos levar onde nós estivermos, sermos esse tipo de gente, esse tipo de pessoa amável, que onde nós estivermos, nós vamos então semear esse tipo de atmosfera. A cruz de Cristo pode fazer com que você seja capacitado para levar a atmosfera do céu por onde você for. Em Lucas 23, 43, Jesus diz àquele homem: hoje você estará comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É interessante que paraíso, hoje, essas palavras colocadas aqui, elas podem expressar uma realidade futura e presente. Hoje, a tradução de tempo aqui, o cronos de Deus, traduzido também como eterno agora, eternamente hoje. Hoje estarás comigo no paraíso. Qual é a conexão entre passado e futuro nesse ponto? A presença de Deus. A presença de Deus aqui é a conexão com futuro, com presente. A dimensão de tempo aqui é diferente. A palavra de Deus nos diz que para Deus um ano, 1000 dias é como um ano, e um ano é como 1000 dias, né? Um dia como 1000 anos, um ano como um dia como mil anos, né? Essa comparação que é feita, um dia como 1000 anos como um dia. Melhor assim? Obrigado. Essa dimensão de tempo muda aqui, o cronos de Deus. Qual é a conexão? A conexão é a própria presença de Deus. Quando Jesus chega, a realidade do céu é possível. Aqui está o eterno agora, o tempo de Deus, hoje mesmo. Hoje mesmo. Cessa aqui a trilogia do purgatório, cessa aqui a doutrina de reencarnação. Por quê?
cessam aqui essas doutrinas. Ao homem está destinado, diz a Bíblia, morrer uma única vez, vindo depois disso o quê? O que está escrito? O juízo. É morrer e estar com o Senhor. O que diz o texto bíblico? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É fechar os olhos aqui e abrir na eternidade. É fechar os olhos aqui e abrir no paraíso. Não há julgamento. Não há condenação para quem está em Cristo. Por que não há condenação para quem está em Cristo? Porque já foram justificados por Cristo. A palavra de Deus nos diz que justificados por Cristo, temos paz com Deus. Já fomos justificados por Ele. Não éramos justos, mas quando tivemos o encontro com Jesus, quando recebemos como Salvador, nós fomos então justificados por Ele. Não entramos em condenação, porque já fomos justificados. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Não há julgamento. Por isso Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus diz, você não está mais em condenação. Você está agora debaixo, não é isso? Da minha tutela. Jesus advoga aquela causa. Ele o representa diante do Pai. Ele foi justificado. Em João capítulo 10, verso 10, nós lemos que o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. E Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Essa é a qualidade de vida que Deus tem para mim, que Deus tem para você. O que Jesus fez na cruz não foi simplesmente um evento histórico. Foi o elo entre o homem e Deus. Assim como ele fez com Dimas, Jesus o aceitou, Jesus o perdoou, Jesus o incluiu imediatamente no céu. Jesus pode fazer isso também comigo, Jesus pode fazer isso também com você. A mesma ação que ele fez ali naquele dia com Dimas, ele faz também hoje ainda, com aqueles que o recebem como seu único e suficiente Salvador. Com aqueles que o reconhecem como Senhor e Deus. Em João 3,16 nós lemos, vamos lembrar João 3,16? Você pode ler para mim? Então, na crucificação de Jesus havia apenas um homem, ou não havia apenas um homem pendurado na cruz. Havia um coração ali pendurado. Um coração repleto de amor, um coração capaz de se compadecer, um coração capaz de reconhecer o arrependimento, um coração capaz de perceber a decisão tomada ali por Dimas, de confortá-lo, de consolá-lo, de encorajá-lo e de honrar o pecador arrependido, dando-lhe ali a promessa da salvação, da vida eterna e do paraíso. Na cruz havia então um coração perdoador. Na cruz havia um coração cheio de graça. O que é graça? É o que alguém nos dá pela bondade do seu coração, não pela perfeição do nosso. Foi o que Jesus fez ali no Calvário. Foi o que Jesus fez na cruz.